outro olhar. Paulinho Dias, como economista, o INE acaba de publicar as estatísticas do mercado de trabalho. Salta à vista que a taxa de desemprego é de 8%, é a menor de todos os tempos. Há uma mexida geral em vários indicadores, em quase todos. A população ativa aumentou, a taxa de atividade também aumentou, a população empregada aumentou, sempre relativamente a 2023, a população desempregada diminuiu em 17.373, a população inativa diminuiu ligeiramente, 0,2%, mas diminuiu, a taxa de inatividade diminuiu também em 0,5 pontos percentuais. A subutilização do trabalho também diminuiu. Como economista, como é que analisa esses dados? Em primeiro lugar, são dados que nós temos que ficar todos satisfeitos, naturalmente. São dados bastante positivos e encorajadores relativamente ao mercado de trabalho. Afinal, são mais de 8 mil pessoas que acabaram por ter emprego. Eu acredito que, sobretudo, jovens. Este é um aspecto que, repito, todos temos que ficar satisfeitos. São dados positivos e temos que olhar também para o impacto por trás desses dados. São mais pessoas que realmente têm emprego. Mas há duas notas que convém realçar. A primeira nota é que não se pode dizer que a menor taxa de desemprego de todos os tempos por uma razão metodológica. A partir de 2022, o INE introduziu uma alteração na metodologia de cálculo dos indicadores do emprego por conta da implementação da resolução número 1 da 19ª Conferência Internacional sobre Estatísticas de Trabalho, que era uma recomendação da OIT, que já tardava em ser introduzida em Cabo Verde. Portanto, a partir deste momento em que há uma alteração da metodologia, já não se consegue fazer comparações entre, por exemplo, os dados antes de 2022 e depois de 2022. Seria extremamente importante e útil termos essa perspectiva de mais longo prazo, num intervalo de tempo maior, por exemplo, entre 2016 e agora, até para coincidir com o período de governação que estamos a atravessar. Portanto, com essa alteração já não se consegue fazer essa comparação. Esta é uma primeira nota. Uma segunda nota, também que eu penso que não é correto afirmar que esse desempenho do mercado de trabalho seja, digamos, resultado único e exclusivamente de políticas públicas do governo. Eu penso que sim, nós temos que celebrar, mas temos que ter alguma cautela em termos de puxar alguma brasa para esta sardinha, e os próprios dados do INE é que demonstram isso. Repare que há pouco tempo o INE divulgou os dados de crescimento da economia e salta à vista que o setor que mais está a puxar o crescimento da economia é precisamente o setor do turismo. Ora, afirmar que o crescimento do turismo em Cabo Verde no último ano resulta de políticas do governo, diria que é um bocado forçado. O turismo está a crescer por fatores externos, que eu não vou aqui detalhar, mas há um panorama externo favorável ao crescimento do turismo no mundo inteiro e que em Cabo Verde está a ter um impacto bastante positivo, é um choque externo positivo, que por conseguinte está a puxar também a procura por emprego. Portanto, é salutar e reconhece-se o esforço que os sucessivos governos têm feito em termos de políticas ativas do emprego, sobretudo a nível da formação profissional, a nível de bolsas, a nível da qualificação, mas não é correto fazer-se essa ligação direta entre essas medidas de política e o crescimento do emprego. O crescimento do emprego é puxado pela procura por mão de obra, não tanto pela oferta de mão de obra. Uma leitura, o impacto do turismo pode ser medido nas ilhas do Sal e da Boa Vista, são as com menores taxas de desemprego e maiores taxas de atividade. Precisamente, e esses dados corroboram o que eu acabei aqui de afirmar. A principal justificativa por esses números favoráveis no mercado de trabalho é o setor do turismo. E, repito, o aumento da procura por mão de obra no setor do turismo está mais ligado a fatores externos favoráveis, a uma maior procura externa pelo destino Cabo Verde, que está a refletir-se, portanto, na procura por mão de obra. O que essas políticas ativas, no lado da oferta de mão de obra em termos de qualificação, o impacto que podem ter é a nível da produtividade da mão de obra. Isto é, no mesmo cenário de procura, uma mão de obra mais qualificada tendencialmente resulta em uma maior produtividade. Mas uma maior qualificação da mão de obra
não significa necessariamente que vai haver mais emprego dessa mão de obra se a economia, se as condições do mercado não estão a favorecer a contratação de mão de obra. Resumindo, é um bocado isto. Primeiro, nós não podemos fazer essa comparação de longo prazo no que diz respeito a indicadores do mercado de trabalho, porque é metodologicamente incorreta. Nós não podemos estabelecer essa ligação direta entre medidas ativas de emprego e a redução de desemprego, não é tão líquida assim, mas de resto, efetivamente nós temos é que congratular-nos com esse excelente desempenho do mercado de trabalho, augurar que continue esta tendência favorável, porque o desemprego, além dos números, além das estatísticas, das análises macro, o desemprego é um problema humano, é um drama individual, é um drama familiar, é um drama social, e quando há boas notícias nessa frente, nós temos todos é que ficar felizes. Agora, perceber as relações causais é importante, até para podermos desenhar políticas cada vez mais eficientes, não apenas no lado da oferta de mão de obra, mas sobretudo, que eu até penso que é ainda mais importante, do lado da procura por mão de obra. E a procura por mão de obra só aumenta se há um crescimento da economia, se há mais empresas a crescerem, se há mais consumo, se há mais investimento público ou privado. São essas variáveis que puxam a taxa de emprego, digamos, no sentido que nós todos queremos. Os dados mostram que 41.158 jovens de 15 a 35 anos de idade estavam sem emprego e fora do sistema de ensino ou de formação. São 23,8% do total dos jovens nessa faixa etária. Também, entre 15 e 24 anos, a proporção de jovens sem emprego e fora do sistema foi de 23,1%. O que é que isso significa? A bem da verdade, não é um problema apenas de Cabo Verde. Hoje é um problema, por exemplo, em todo o continente africano. O desemprego nesta faixa etária é um desafio estrutural imenso. Há duas leituras aqui que se pode fazer. Uma primeira leitura, eu diria que é mais estatística económica. É que, efetivamente, a economia não tem sido capaz de absorver esta mão de obra e também não temos sido capazes de manter uma boa parte dessa juventude nas instituições de ensino. Portanto, há dois problemas aqui que se cruzam. A incapacidade de absorção dessa mão de obra e a incapacidade de reter essa juventude nas instituições de ensino. Um outro nível de análise que nós devemos acrescentar para além dessa análise estatística económica, que é uma análise sociológica e psicológica. Estamos a falar de uma faixa etária ainda extremamente vulnerável ou pouco resiliente a esse tipo de desafios de falta de emprego, de não estar na escola. Portanto, aspectos psicológicos e sociológicos que precisam ser estudados para que se possam desenhar e implementar políticas públicas para atacar este problema também nessa perspectiva. São seres humanos, são pessoas, não são apenas números, e cada jovem, que não está na escola e não está no mercado de trabalho, é um problema que nós temos que olhar para ele nesta perspectiva humana. A imigração, a saída de jovens que se tem registado nos últimos tempos, tem algum impacto? Acredito que sim. Por isso é que, quando olhamos para esses indicadores, a análise que nós devemos fazer não é apenas da taxa de desemprego, porque quando olhamos apenas para a taxa de desemprego, pode estar a escamotear, digamos, o impacto da redução da população ativa através, por exemplo, da imigração. Ou seja, teoricamente, uma taxa de desemprego pode reduzir-se, não porque se criou desemprego, mas porque houve uma saída de pessoas em idade de trabalho do mercado de trabalho. Neste caso não é o que acontece, pelo menos houve efetivamente uma criação líquida de empregos. Naturalmente, outros dados estão a apontar o aumento da emigração, e é evidente, nós estamos a assistir isso todos os dias, mas não terá sido este um fator preponderante nessas estatísticas que estamos aqui agora a analisar. Não obstante, é um desafio, eu tenho dito e volto a insistir, se calhar é um dos maiores desafios que nós temos em Cabo Verde, quer do ponto de vista geracional, quer na perspectiva estrutural, é a questão da redução da população de uma forma geral, mas sobretudo a redução da população ativa, sobretudo nas ilhas ditas periféricas. O problema já não se limita a essas ilhas, já mesmo em centros como Praia, São Vicente, já se está a ressentir da falta de mão de obra em determinadas áreas, em determinados setores da economia. Portanto, eu diria que este é um problema grave, é um problema importante e que é preciso debruçarmos sobre essa questão e formular políticas públicas mais consistentes com o que devia ser desejável para o crescimento sustentável da nossa economia. Se lhe perguntassem o que aconselha aos poderes públicos? O
uma primeira questão é desconcentração das oportunidades de emprego. Esse é um aspecto importante, mas nós temos que atacar duas questões. O crescimento da economia e a desconcentração desse crescimento. E o que é que nós estamos a ter neste momento? Estamos a ter o crescimento da economia, mas esse crescimento é geograficamente e sectorialmente bastante concentrado. É geograficamente concentrado, sobretudo nas ilhas do Sal e da Boa Vista, onde o carro-chefe do crescimento dessa economia, o turismo, mais está concentrado. Isso é um fator que também influencia fluxos migratórios internos. Nós podemos consultar os dados, mas basta ir aos hotéis e às ruas da Santa Maria, das Parques ou da Sal Rei para vermos quem são os jovens que estão nessas ilhas hoje. São de Santo Antão, são de São Nicolau, são do Fogo, são do interior de Santiago. Portanto, este é um primeiro problema. Nós temos que continuar a fazer a economia crescer, efetivamente, mas esse crescimento tem que ser desconcentrado, tem que decorrer em todas as partes do território nacional para que um jovem de Santo Antão não precise ter que deslocar-se ao Sal ou a Portugal ou a outro país para poder ter um bom emprego, um emprego de qualidade, um emprego estável, digno, consistente com a sua qualificação e com as suas legítimas aspirações de vida. Portanto, duas direções: fazer crescer a economia, mas fazer crescer a economia de forma desconcentrada, e para isso nós precisamos de oportunidades não apenas de investimento privado, mas também de investimento público nessas regiões ditas periféricas, mas também de mecanismos que levem ao aumento da produtividade desta mão de obra. O governo considera algumas ilhas, São Nicolau, Brava e Maio, como ilhas de mercado reduzido. Desde logo houve uma redução no preço das passagens aéreas e há outras medidas em vista. O novo cálculo de impostos é suficiente? Não, absolutamente não, Júlio. São boas medidas, mas eu penso que é preciso fazer muito mais, porque apenas essas medidas não resolvem o problema. Por que é que não resolvem? O facto de uma passagem para São Nicolau ser menor não vai fazer com que o jovem fique em São Nicolau se não tem emprego em São Nicolau. Portanto, o maior desafio, repito, são boas medidas, mas o maior desafio não é apenas a questão do custo do transporte. Há outros problemas ligados à questão de transporte. O problema é a criação de emprego qualificado nessas ilhas. Este é o problema. Simplificando um pouco, como é que se pode criar emprego em qualquer região do território? O emprego pode ser criado ou pelo Estado, ou pelo privado, ou pelo autoemprego, vale dizer o empreendedorismo. Pelo Estado, nós já temos limitações substanciais quanto à capacidade do Estado de gerar mais emprego através do emprego público. Há dias o Banco Mundial publicou um relatório, levantou uma bandeira amarela sobre, digamos, a elevada carga salarial do Estado. Vamos ficar apenas neste ponto. O Estado tem pouca margem de manobra para, por si só, criar emprego público para resolver o problema. Daí que ficam duas alternativas. A segunda é o investimento privado, isto é, terão que haver empresas a investirem nessas regiões, a crescerem nessas regiões, a gerarem emprego nessas regiões. É o emprego privado, o emprego através de empresas, do investimento privado, é que nós temos que procurar aumentar nessas ilhas. E fica a terceira alternativa, que é o empreendedorismo, isto é, o autoemprego. Para essas duas alternativas que restaram, o investimento privado e o autoemprego, nós temos limitações substanciais nessas ilhas, e a primeira limitação são as dificuldades de transporte. Este é um grande obstáculo que nós continuamos a ter em Cabo Verde, e isso afeta substancialmente a capacidade dessas ilhas periféricas de atraírem e promover um investimento privado. Uma pessoa não vai investir na Ilha Brava se não tem garantia de transporte. Mesmo há dias foi noticiado o dono de um hotel na Brava a ameaçar encerrar o hotel porque não consegue receber turistas. Portanto, tudo isso eu não digo que é o único fator, mas está a funilar-se para nós resolver esse problema de transporte em Cabo Verde, não apenas para questões, digamos, estruturais de conexão entre as ilhas, porque as deficiências em termos de conectividade entre as ilhas está a respingar-se também nesses aspectos que nós estamos aqui a discutir. Isto é, despovoamento, aumento da saída de jovens dessas ilhas periféricas. Isso está tudo interrelacionado. O Estado não consegue investir, mas precisamos resolver urgentemente essa questão de transporte para garantir confiabilidade, previsibilidade, segurança, menor custo, sim senhor, para que as empresas privadas possam investir também nessas ilhas, para que os jovens dessas ilhas possam também ser empreendedores e promover o seu autoemprego através de melhor acesso a mercados que permitam explorar este caminho. Há duas causas, suponho, que podem motivar a saída de jovens. Ou não há emprego suficiente, ou então querem emprego com salário mais digno.
estão interligados, porque repara o que é que aconteceu em Cabo Verde, e ainda bem que aconteceu, o que é que aconteceu desde praticamente a independência, mas que se acelerou nos últimos anos. Houve um aumento da qualificação média em Cabo Verde. Se há 20, 30 anos em Santo Antão não tínhamos um liceu, hoje temos, se não me falha a memória, 5 ou 6. Portanto, o jovem em Santo Antão, já sem o mesmo esforço que há 20, 30 anos, já consegue chegar ao 12º ano. Portanto, se chega ao 12º ano, a sua expectativa em termos de tipo de emprego, em termos de remuneração, é obviamente superior. O que é que aconteceu é que este movimento de massificação da educação não foi acompanhado num outro movimento que seria necessário, que é a criação de emprego qualificado dentro dessas ilhas, que pudessem satisfazer esta aspiração legítima de uma remuneração maior. E como não conseguem encontrar emprego que satisfaçam essa aspiração nessas ilhas, portanto, mudam-se para outras ilhas ou outros países onde podem ter, digamos, maior probabilidade de realizarem-se profissionalmente com o nível salarial que aspiram legitimamente. Sendo economista e com a experiência que tem, um investidor, olhando para esses dados do mercado de trabalho, sente-se mais encorajado a investir? Depende, Júlio, da ilha. E este é um outro aspecto que convém ter em mente. Se nós analisarmos esses dados por ilha, eu estou quase em crer que neste momento, por exemplo, e vou-lhe dar um exemplo concreto, neste momento, abrir um hotel em Santo Antão em que eu vou precisar de 100 pessoas é um desafio enorme. Vou ter dificuldades de encontrar 100 pessoas em Santo Antão para trabalharem no hotel. Portanto, há esse outro aspecto que é extremamente pernicioso, que a saída de jovens dessas ilhas está a diminuir a atratividade dessas ilhas ao investimento privado. Quando eu digo Santo Antão, mesma coisa São Nicolau, mesma coisa na Brava, provavelmente no Fogo, no interior de Santiago. A saída desses jovens está a ter esse efeito pernicioso, um ciclo vicioso em que reduz a atratividade dessas regiões ao investimento privado, o tal investimento privado que nós precisamos para criar emprego. Depende da ilha em que o investidor quer localizar o seu investimento, e esse é um outro aspecto que nós temos que ver com muita atenção. É a tal desconcentração do desenvolvimento, não é? Mas nós precisamos sair do discurso e passar à prática, Júlio. Reparo que nós estamos a discutir questões ligadas à regionalização, desconcentração, pelo menos, assim, que eu me lembro pessoalmente, nos últimos 25 anos temos ouvido esse discurso. E deixe-me dar-lhe mais uma evidência de que isso não se tem traduzido na prática, na desconcentração do crescimento económico. O fluxo turístico, em 2015, 17% dos turistas que visitavam Cabo Verde distribuíam-se pelas outras ilhas que não Sara e Boa Vista. Em 2023, se não me falha a memória, agora não tenho de cabeça o dado de 2024, essa percentagem caiu para 13%. Portanto, o turismo está a aumentar, mas a concentração do turismo, o rácio de concentração do turismo no Sara e na Boa Vista tem vindo a aumentar também. Portanto, isso não tem refletido os dados, sobretudo no setor do turismo, que, repito, é o carro-chefe do crescimento da economia, não tem refletido essa ambição, esse discurso da desconcentração do crescimento económico. Não temos constatado isso. E nós precisamos sair do nível do discurso, nós precisamos pensar com mais ambição o desenvolvimento dessas ilhas ditas periféricas, uma questão de discurso, mas porque ajuda-nos a resolver vários problemas estruturais desafiadores que nós temos aqui pela frente e que mais adiante, quanto mais tempo levarmos para implementar as medidas mais consistentes e concertadas nesta direção, mais difícil ficará resolver esses problemas. Outro olhar.